Meu amor, se eu te contar o que fizeram comigo, você talvez nem durma direito hoje. Mas eu preciso falar, porque guardar isso aqui dentro tá me matando faz décadas. Eu não era esposa, eu era mercadoria, um objeto de luxo enfeitado e jogado na sala para os amigos dele se divertirem. Era isso que eu era. E tudo começou naquela noite. Eu estava amarrada, as mãos para trás, como vinha ao mundo, no chão frio daquelas tábuas francesas que ele tanto exibia para os convidados. Aquelas madeiras finas, caras, onde meu sangue escorria e manchava como se fosse vinho derramado na festa. Ele veio com aquele sorriso nojento, como quem está mostrando um prêmio para o resto dos homens. Olhem, monsieur, minha brasileira exótica, obedece como um bichinho. E eles riam, fumavam seus charutos fedorentos, com aqueles ternos alinhados, como se fosse só mais uma noite de jogatina qualquer. Um dos amigos dele, um tal de Monsieur Lefebvre, se agachou na minha frente, falou baixo com aquele sotaque arrastado. Quelle beauté, quanta docilidade! E passou a mão na minha perna, como quem alisa um pedaço de carne no açougue. Nessa hora, eu só pensava, como foi que eu vim parar aqui? Mas não foi sempre assim, sabe? Começou tão doce, tão bonito, que até hoje eu me pego pensando se tudo aquilo já era armadilha desde o primeiro dia, ou se foi o destino mesmo me pregando uma peça das grandes. Meu nome é Dolores Ferreira de Souza. Hoje, aos 78 anos, eu carrego essas memórias feito quem carrega uma mala velha, pesada, rasgada nos cantos, mas impossível de largar. Nasci lá nos Cafundós da Bahia, num vilarejo tão pequeno que o padre também era o açougueiro e, quando chovia, a gente rezava mais pelo barro do que pela alma. Minha mãe era viúva. Ficou sozinha comigo e mais 2 irmãos pequenos quando meu pai morreu de febre brava, dessas que levam rápido. Ela virou tudo para nós. Mãe, pai, lavadeira, costureira, benzedeira e até adivinha, quando o povo vinha pedir conselho. Trabalhava até o osso para pôr o que comer na mesa. A vida era dura. Eu desde cedo já carregava balde d'água na cabeça, catava lenha, vendia galinha na feira. Não tinha sonho de princesa não, meu bem. Meu sonho era só não morrer de fome. Foi na feira que ele apareceu. Ah, aquele homem parecia saído de um cinema, um francês de verdade, com aquele sotaque bonito que fazia até as casadas da vila ajeitarem o coque quando ele passava. Alto, elegante, cabelo brilhando, sapato limpo, gravata de seda e aquele perfume forte que enchia o ar mesmo depois que ele ia embora. No começo, achei que era só mais um estrangeiro curioso, desses que vinham ver a vida simples do Brasil, como eles chamavam. Mas não, ele começou a voltar. Todo sábado lá estava ele. Comprava uma dúzia de ovos e puxava a conversa. Bonjour, mademoiselle. Como vai a senhorita hoje? A primeira vez que ele falou comigo, eu nem sabia onde enfiar a cara. Moça pobre, acostumada com um homem que só sabia gritar e cuspir no chão. Escutar aquelas palavras doces era um troço que mexia com a cabeça da gente, viu? Ele sempre com aqueles olhos azuis que pareciam querer enxergar dentro da minha alma. E as moças da cidade cochichando. É a Dolores. Olha só, o francês está encantado nela. E eu, boba feito galinha no puleiro, me derretendo. Em pouco tempo ele já sabia tudo da minha vida. Perguntava dos meus irmãos, da minha mãe, do preço da farinha, até dos meus calos na mão. Tinha um jeito de falar que fazia eu me sentir importante. Ele dizia que eu tinha uma beleza exótica e pura. Na minha cabeça de roceira, aquilo soava como poesia. Veio o primeiro presente, um lenço de seda, vermelho, com umas flores bordadas. Eu nunca tinha tido nada tão bonito. Depois veio um vidro pequeno de perfume, desses que só rico usava, e sempre com aquele sorriso doce. Quando comecei a levar ele em casa para conhecer minha mãe, pensei, agora ele foge. Porque, vamos falar a verdade, minha mãe era um pé no chão, desconfiada. Não engolia lorota fácil, mas ele era liso, ajudava a carregar lenha, elogiava o feijão dela como se fosse banquete de rei. Trazia doces da capital, tecido importado, até ajudou a arrumar a cerca do galinheiro. E sempre chamava minha mãe
de Belle Maman. Em 2 meses, minha mãe já estava encantada. Dolores, ao menos é um homem educado. Tem respeito. Não é que nem esses vagabundos daqui. Eu via no rosto dela aquele alívio. Talvez pela primeira vez ela achasse que a filha ia ter uma vida melhor que a dela. A cidade? Ah, a cidade virou um furdunço. As comadres cochichavam nas beiras da praça. Vai casar com francês. Vai morar na Europa, como se eu fosse a Cinderela de Brotas. O pedido de casamento veio bonito, de joelhos com um anel que brilhava mais do que meus olhos. Dolores, mon amour, venha ser minha esposa e conhecer o mundo ao meu lado. Minha mãe chorou. Eu chorei. As vizinhas deram um gritinho. Parecia filme, meu bem. O casamento foi simples, mas bonito. A igrejinha enfeitada com as flores que ele mandou buscar. O vestido? Minha mãe costurou com as próprias mãos, com um tecido francês que ele mesmo trouxe. O único estrangeiro convidado foi um amigo dele, outro francês que mal falava português. Ninguém da família dele veio. Ele disse que era por causa da distância, da idade da mãe, da saúde frágil. Eu, claro, acreditei. Afinal, quem é que duvida de um homem que só tinha feito carinho e promessa até ali? Depois da cerimônia, na festa pequena, no quintal de casa, ele já começou a pintar os quadros na minha cabeça. Em Paris, teremos uma casa linda. Terás empregados, vestidos de seda, visitas ao teatro. Eu viajava só de escutar. Não vais mais precisar carregar balde d'água, mon amour. Sua única preocupação será escolher qual vestido usar nos jantares. E minha mãe, sentada no banquinho debaixo da mangueira, sorrindo e dizendo: vai com Deus, minha filha, e se cuide. Ah, meu bem, se eu soubesse. Mal sabia eu que atrás daquele sorriso doce morava o carrasco que ia me transformar num bicho de cativeiro. Mas naquela noite de casamento, deitada ao lado dele pela primeira vez como mulher casada, eu só sentia um negócio na alma. Esperança. Uma esperança que poucos meses depois virou medo. Ah, meu bem, quando eu embarquei naquele navio, eu não estava só mudando de país. Eu estava me enterrando viva e nem sabia. A despedida foi bonita, viu? As vizinhas tudo reunidas na beira da estrada de terra, acenando com lenço branco, minha mãe com o rosto inchado de tanto chorar e aquele sorrisinho forçado de quem tenta acreditar que a filha vai ser feliz. O padre fez até uma bênção especial na porta do navio, dizendo que era Deus abrindo caminhos para a menina humilde conhecer o mundo. Pois é, se Deus estava abrindo caminho, o diabo já estava lá na esquina esperando. O navio era um negócio de outro mundo para os meus olhos de roceira. Grande, enorme, cheio de escada, sala de jantar com garçom de luva branca, música ao vivo com violino. Eu me sentia uma princesa perdida no meio dos ricos. E ele? Ah, ele parecia o príncipe perfeito. Logo no primeiro jantar a bordo, me sentou à mesa e cochichou no meu ouvido com aquele sotaque doce. Mon amour, mantenha o queixo erguido, não fale muito, só sorria. Assim, todos verão como és refinada. Eu, besta, achei que era carinho. Era o começo. No começo, tudo era sob o pretexto de te proteger, meu bem. O mundo aqui é diferente. Me escolhi a roupa. Se eu queria colocar aquele vestidinho azul de bolinha que mamãe costurou, ele logo sorria sem sorrir. Não, não, esse azul parece muito vulgar. Vamos de bege, é mais elegante. E eu, coitada, achando que estava sendo lapidada para virar dama. Cada vez que eu abria a boca na mesa e tentava conversar com os outros passageiros, ele apertava minha mão embaixo da mesa, fingindo carinho para os outros, mas era um aviso. Cale a boca. Aos poucos, eu parei de falar. Só sorria e balançava na cabeça. Não te exponhas demais, mon amour. Os europeus são julgadores. Quero te proteger. Ele queria me proteger de mim mesma. Veja só a ironia. Quando um garçom, jovem, me serviu e sorriu educado, ele não disfarçou o olhar. No quarto, naquela noite, ele já veio com o sermão. Não olhe os homens. És minha esposa. Não há necessidade de flertes desnecessários. Eu nem sabia o que era flerte direito, meu bem, mas comecei a andar olhando para o chão para não ofender ninguém com meu olhar.
Nos primeiros dias de mar, ele ainda vinha com beijinhos, abraço no convés, cafuné no cabelo, mas aquilo foi sumindo igual doce em boca de criança. Ele virou metódico. Tudo tinha hora. Hora de levantar, de tomar café, de caminhar no convés. Se eu acordasse antes, ele vinha com aquela voz mansa, mas cortante. Dolores, é indelicado levantar sem mim. Aprenderás o ritmo da nova vida. A nova vida era dele, claro. A minha era só seguir. No segundo domingo de viagem, um casal de franceses sentou com a gente no salão. A moça me perguntou, toda sorridente, como eu conheci meu marido. Quando eu comecei a contar, feliz da vida, ele me interrompeu no meio da frase com aquele sorriso cheio de dentes. Ma femme ainda está aprendendo o francês. Ainda se confunde. Me cortou como faca de açougueiro. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Cale-se, você só vai estragar a sua imagem. Depois daquela noite, eu já nem tentava puxar conversa com ninguém. Nos passeios pelo convés, ele andava com o braço enlaçado no meu, como quem leva uma boneca bonita para exibir, mas controlava cada passo. Se eu parava para ver o mar, logo vinha o aviso. Mon amour, muito vento aqui. Vamos. Na dança, na primeira vez que um senhor me chamou para valsar, ele já apareceu atrás com aquele sorrisinho gelado. Minha esposa já está cansada. Merci. Eu, cansada? Eu mal tinha saído do lugar, mas já entendi o recado. Nada de simpatia fora da bolha dele. Aos poucos, eu fui ficando pequena. Como passarinho dentro de gaiola, sabe? No começo, o espaço parece bonito. Tem poleiro, tem espelho, tem comidinha, mas é prisão do mesmo jeito. E o pior, eu ainda achava que aquilo era amor, porque ele vinha à noite, deitava do meu lado, fazia cafuné e sussurrava. Meu amorzinho puro, preciso te cuidar. És ingênua demais para este mundo cruel. Eu? Ingênua? Não, meu bem, eu era cega. Quando o navio finalmente chegou na França, eu estava exausta, mas feliz. Ainda alimentava aquele sonho de Paris, dos vestidos, das vitrines, da Torre Eiffel iluminada. Mas o que me esperava no porto não era nenhum daqueles filmes bonitos. Me esperava Marguerite. Ah, a sogra. Aquela mulher parecia ter engolido um limão inteiro antes de me ver. Alta, magra, feito galho seco, o cabelo branco preso tão apertado que parecia puxar a pele. Vestido escuro, cara de freira amarga e aquele olhar que me atravessou como navalha. Nem sorriso, nem abraço, só um aceno de cabeça. Enfim, trouxeste, como quem recebe uma encomenda. No caminho para casa, dentro daquela carruagem com bancos de couro duros, foi um silêncio que dava para ouvir o ranger da madeira nas rodas. Eu tentava sorrir, fazer conversa. Ela virava a cara, só respondia em francês rápido com o filho. Eu não entendia metade, mas o tom eu entendia muito bem. Na mansão, porque sim, era uma mansão de verdade. Eu já vi logo o que me esperava. Mal entramos, a velha já começou com ordens disfarçadas. Leve as malas dela para o quarto de hóspedes. Amanhã teremos muita roupa para lavar. É bom que aprenda rápido. Não precisa de empregados extras, não é mesmo? Ela tem saúde. E eu ali, recém-chegada, sorrindo feito idiota, achando que era gentileza me ensinar as rotinas da casa. Ele, o francês bonitão, só sorria. Mamãe só quer o melhor para ti, mon amour. Melhor é? Se aquilo era o melhor, eu nem queria conhecer o pior. Na primeira noite, antes de dormir, ele já veio me avisar baixinho. Aqui as regras são diferentes, ma chérie. É importante que obedeças minha mãe. Ela sabe o que é adequado. Adequado para quem? A partir dali, eu fui virando de esposa em treinamento para criada oficial. E o mais venenoso, tudo com aquele jeitinho manso, como se fosse para o meu próprio bem. Mal sabia eu que aquele era só o ensaio para o inferno que viria. Ah, meu bem, naquela mansão, a única coisa maior que os cômodos era o peso que foi se amarrando no meu pescoço. Logo nos primeiros dias, eu já entendi que minha função ali não era ser esposa, era ser, bom, vamos dizer que era uma mistura de empregada, boneca decorativa e prisioneira de luxo. A sogra. Aquela mulher parecia que respirava só para me avaliar.
Andava pela casa arrastando aquelas saias escuras, vigiando cada movimento meu como uma fiscal de feira. E o pior é que fazia tudo sorrindo de canto, com um ar de santa ofendida. Dolores, minha filha, não precisa mexer assim na massa do pão. Aqui fazemos de forma refinada. E vinha por trás, puxava minhas mãos, corrigia como se eu fosse uma retardada. Mas quando ela se virava, eu via o olhar atravessado. Não era sobre o pão, era sobre eu existir naquela casa. As tarefas começaram pequenas, quase disfarçadas. Arrumar a própria cama, ajudar na cozinha, varrer o corredor. Para você se sentir útil, ma chérie, dizia ela com a voz doce de cobra no cio. Em pouco tempo, eu estava esfregando o chão da casa inteira. Os empregados antigos? Ela foi dispensando um por um, sempre com a desculpa de que agora eu estava ali e podia manter a casa organizada como uma boa esposa deveria. Ele, o príncipe francês, sumiu logo da história. Ficava o dia todo fora com as tais reuniões de negócios e, quando voltava, só perguntava: "Mamãe está te ensinando bem?" Como se eu estivesse num curso de boas maneiras e não num campo de treinamento de servidão. A mesa do jantar era um teatro. Sentávamos os três. Eu, ele e a velha. Ele fazia perguntas educadas. Aprendeste hoje a dobrar os guardanapos no estilo francês? Já consegues costurar a bainha dos lençóis? E a mãe dele sorria, satisfeita. A menina tem boa vontade, mon fils, mas ainda é selvagem. Selvagem. Ela adorava repetir essa palavra. Sempre que podia, soltava um veneninho disfarçado de elogio. Mas é natural, não é? Dizia ela com aquele falso ar maternal. As moças do Brasil têm muito o que aprender na civilização. Eu engolia seco. Sorria, porque eu já tinha aprendido que naquela casa reclamar era pedir para sofrer mais. Com o tempo, as ordens começaram a mudar de tom. Já não eram mais ajudas domésticas, eram exigências. Dolores, lave as roupas no tanque do jardim. É bom sentir o toque da água fria, fortalece o caráter. No inverno, minha mão rachava de tanto sabão e gelo. Mas quem ligava? Segundo ela, as camponesas francesas também faziam assim. As noites começaram a ficar piores ainda. Na cama, ele já não era mais o homem doce do navio. Era um homem frio, metódico, que tratava o ato de deitar como se fosse mais uma tarefa da casa. Eu era o dever conjugal. Fique quieta, mon amour. Não há necessidade de conversa. Só me deixe conduzir. E conduzia, como quem usa uma ferramenta e guarda de volta na gaveta. Os beijos sumiram. O carinho desapareceu. Sobrou só o ritual mecânico de uma mulher sendo usada. Quando eu tentei uma vez virar para o lado, de dor, ele segurou meu rosto com força. Você é minha esposa. Me pertence. Aquela palavra começou a martelar minha cabeça. Pertence. Eu não era uma pessoa ali. Eu era posse. A sogra ajudava no controle. Ela se metia até no horário do meu banho. Dolores, querida, não é adequado gastar tanta água. Estamos num lar civilizado, não numa aldeia. Se eu demorava, ela batia na porta dizendo que não era apropriado para uma senhora casada passar tanto tempo no banho. Até o meu corpo já não era mais meu. No segundo mês, começaram as primeiras festas da alta sociedade que ele promovia na casa. Ah, meu bem, aquilo era outro espetáculo. Os amigos dele, todos franceses engravatados, com esposas empinadas feito pavão, vinham jantar, e eu era a peça exótica da decoração. Esta é minha esposa brasileira, ele dizia, sorrindo como se estivesse mostrando um animal raro num zoológico particular. As mulheres olhavam de cima a baixo, analisando meu vestido, meu sotaque, meu cabelo. Oh, que interessante, ela fala francês. Eu tentava me virar no idioma, tropeçando nas palavras, morrendo de vergonha. Mas a sogra logo cortava. Ainda está aprendendo. No Brasil, sabe como é. A instrução é limitada. Os homens, esses olhavam com outros olhos, olhares que me faziam gelar. E ele via e não dizia nada. Parecia até que gostava de ver. No fim das festas, eu recolhia as taças, limpava os pratos enquanto ouvia as conversas rindo do meu sotaque e da minha simplicidade selvagem. Comecei a perceber que aquilo tudo era um grande circo, e eu, o espetáculo.
mas eu ainda tentava me convencer que era fase de adaptação. Afinal, minha mãe sempre dizia: no casamento, a mulher tem que saber ceder, minha filha. Ceder? Eu já tinha me doado inteira e nem percebi. Com o passar dos meses, até sair de casa sozinha foi virando problema. Não é seguro, Dolores. Não conheces a cidade. Os homens aqui são perigosos. E pronto. Meu mundo passou a ser as paredes daquela mansão e a cara daquela sogra me rodeando feito urubu em cima de bicho morrendo. Quando chegou o dia que ela me chamou na sala e disse, com toda a calma do mundo: Dolores, organize também o quarto de hóspedes. Agora és responsável por todos os cômodos. Uma senhora deve zelar por sua casa. Ali eu soube que não era mais hóspede. Eu era o serviço. Eu achava que estava no fundo, mas eu nem tinha encostado ainda. O inferno tem degraus, e eu descia cada um achando que era o último. Mas sempre tinha mais embaixo. A casa já não tinha mais cheiro de lar. Cheirava a cera de chão esfregado, a comida requentada que eu preparava e aquele perfume enjoativo da sogra, que ela passava como se fosse água benta. Cada vez que eu sentia o cheiro daquele vidrinho francês dela, já sabia, vinha cobrança atrás. A rotina era apertada. Levantava antes do sol, preparava café, areava a panela, polia o talher de prata, organizava as flores frescas que a velha exigia na mesa do café da manhã. Tudo sob os olhos dela, que deslizavam sobre mim como quem inspeciona a mercadoria antes de vender. Dolores, o guardanapo está mal dobrado de novo, querida, dizia com aquele sorriso esticado, como quem ensina a criança retardada a amarrar o cadarço. Na França, prezamos os detalhes. Ah, detalhe é? Detalhe era o nó que ela dava na minha alma todo dia. No início, eu ainda tentava fazer tudo com esmero, achando que, com o tempo, ela ia me aceitar. Tonta. A verdade é que nunca foi sobre o guardanapo, a comida, a limpeza. Era sobre me colocar no meu lugar. O deleite dela era me ver sempre um degrau abaixo. E ele, o príncipe encantado já tinha virado o rei calado. No começo, assistia às humilhações sorrindo de canto, mas logo começou a participar. Na terceira ou quarta festa que organizou na casa, uma daquelas noites cheias de franceses metidos e esposas de pescoço empinado, eu errei o ponto do molho na cozinha. Veio ele calmo como quem vai fazer carinho no cachorro. Dolores, mon amour, venha cá um instante. Me levou para o corredor dos fundos, longe de todo mundo. Ali, a voz mansa virou navalha. Estás me envergonhando diante dos meus convidados. Não tolerei nova falha. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, veio o primeiro tapa. Não daqueles que deixam marca de sangue, não. Era um tapa seco, calculado, como quem dá um corretivo num objeto que não funciona direito. És minha esposa, mas preciso te moldar ainda. Ali eu vi. O homem que me pediu em casamento não existia mais, se é que existiu algum dia. Depois daquele dia, os ajustes começaram a ser constantes. Se a costura saía torta, beliscão no braço. Se eu demorava no banho, puxão de cabelo. Se a comida não estava perfeita, tapa na nuca. Tudo sempre longe dos olhos da criadagem ou dos convidados. Dentro da mansão, o teatro seguia. A francesa educada e o marido perfeito. Mas atrás das portas o palco virava outro. A sogra, claro, sabia de tudo. E mais, dava conselhos. Dolores, minha querida, o francês é um povo exigente, precisas compreender, ele só quer teu bem. O marido precisa moldar sua esposa para o bom convívio. Moldar? Eu já me sentia barro amassado na mão de oleiro bêbado. As noites na cama viraram sessões de silêncio e ordens. Eu não era mais tocada com amor. Era comandada. Deite assim. Não fale. Não me olhe. Eu fingia que não sentia, porque se demonstrasse desconforto, o castigo vinha no dia seguinte, disfarçado de lição doméstica mais pesada. E o ciclo foi apertando. Um dia, na lavanderia, eu bati o quadril sem querer numa peça de porcelana francesa da sogra. A desgraçada caiu e espatifou. O barulho do vidro quebrado nem ecoou direito, e ela já estava na porta, como um abutre farejando carniça. Dolores, isso era da minha avó. Minha alma gelou. Eu tremia.
Pedi desculpas, juntei os cacos, me humilhei como uma criança pedindo perdão para a professora. À noite, ele chegou do trabalho e ela já o esperava com a tragédia dramatizada no palco da sala. Nosso patrimônio familiar está sendo destruído. Ela precisa entender o peso da responsabilidade. Ele não precisou nem olhar muito. Só acenou com a cabeça. Naquela madrugada, acordei com o braço sendo puxado com força. Me arrastou até a cozinha escura. Aqui aprenderás a ter mais cuidado, sussurrou no meu ouvido, como quem dá sermão num animal. Me fez ficar ajoelhada no chão, esfregando o piso com escova e água fria até o amanhecer. Minha pele ficou em carne viva, os joelhos ralaram. Eu, cansada, com o corpo doendo, já nem chorava mais, porque chorar só prolongava o castigo. Quando o sol nasceu, ele apareceu atrás de mim, fez um carinho falso na cabeça e disse: "Vês como agora sabes limpar melhor? És forte, minha querida." Eu já nem sabia se ria ou se desmaiava. A velha assistia tudo com aquele olhar satisfeito de quem aprova a lição bem aplicada. Aos poucos, eu comecei a desaparecer por dentro. Meu sotaque foi sumindo. Meus olhos ficaram vazios. Meus pensamentos engaiolados. Eu era só a sombra da moça da feira de Minas. Mas, meu bem, o que eu não sabia é que aquela fase ainda era a mais leve perto do que viria, porque o que me aguardava adiante era muito mais sujo. Eu já não era mais gente fazia tempo, mas naquele dia eu entendi que ainda tinha mais fundo nesse poço. A rotina já me comia viva. Eu acordava quando o galo ainda sonhava em cantar, botava essa água para ferver, preparava o café que a velha exigia na temperatura exata, nem quente demais, nem morno demais. E começava o desfile de tarefas: limpeza, costura, organização, polimento de prataria. Era como ser um móvel funcional na casa, útil, silencioso e invisível. Só que ele, o meu marido, aquele francês que jurou o mundo aos meus pés, tinha planos ainda mais sórdidos para o uso da esposa que ele moldou com tanto capricho. Começou com um presente. "Mon amour, trouxe algo especial para nós", disse ele com aquele sorriso de quem entrega uma joia rara. Era uma câmera de filmagem, daquelas antigas, grandes, de tripé pesado, uma geringonça barulhenta que eu nem sabia como funcionava direito. "Para que isso?" perguntei, já com o estômago apertando. Ele riu, fez carinho no meu queixo, como quem fala com uma criança. "Para eternizarmos nossos momentos íntimos, ma chérie. Coisa de casais modernos. Modernos, veja só. Até na sujeira eles davam um nome bonito. A sogra? Ah, claro que ficou sabendo. Aliás, parecia até que esperava por isso. Numa das manhãs, enquanto eu passava as camisas dele, ela chegou perto e, sem nem levantar o olhar, soltou: "Dolores, é importante que uma esposa saiba agradar seu marido em todas as formas. A submissão é uma arte." E seguiu dobrando os lençóis, como quem ensina a temperar o feijão. No começo, ele dizia que era só para nós dois, que era uma recordação do nosso amor. Me convencia com beijos forçados, palavras doces e aquele jeito manso de empurrar a minha resistência ladeira abaixo. A primeira gravação foi um pesadelo. Ele ajeitou o tripé no quarto, colocou a luz voltada para a cama e me mandou tirar a camisola. Eu tremia. Ele percebia, claro, e adorava. "Relaxe, mon amour. És linda. Quero que guardemos isso como prova da nossa paixão." Prova. Ele queria prova, como se eu fosse uma ovelha exibida na feira, com etiqueta de venda pendurada no pescoço. Enquanto a máquina fazia aquele ruído de fita rodando, ele me obrigava a sorrir. Mandava eu repetir palavras que eu nem entendia direito, com aquele sotaque francês nojento que me escapava da boca. "Diga, ma chérie, como és feliz sendo minha?" E eu, com os olhos marejados, repetia: "Eu sou feliz sendo sua." Porque o que eu ia fazer? Se não dissesse, sabia bem o que me esperava depois. Quando terminou, ele me beijou como quem acaricia uma boneca depois de brincar. "Très bien, fostes maravilhosa." Mas claro, não ficou só nisso. Nas semanas seguintes, as sessões viraram rotina, cada vez mais criativas. Primeiro vieram as roupas. Ele trazia lingeries de Paris,
aquelas rendas finas, bordadas, que eu jamais escolheria usar. Depois vieram os acessórios, correntes, vendas, amarras, tudo com o discurso de apimentar o casamento. Se eu recusava, ele não gritava, não batia, ainda. Só mudava o tom. Não queres me agradar? Queres me envergonhar? És minha esposa, ma chérie. Deves me servir em tudo. A culpa era meu chicote favorito. O mais perverso era o jeito como ele mantinha sempre o ar de marido amoroso. Nunca um tapa no rosto na frente dos outros, nunca uma cena. Era tudo no sussurro, na chantagem emocional, na manipulação que ia me matando aos poucos. A sogra, claro, fazia o serviço de apoio. Dolores, querida, um bom casamento exige sacrifícios. O prazer do marido deve ser prioridade. Sacrifício? Aquilo já era crucificação. As gravações evoluíram. Não era mais só ele filmando. Começou a convidar alguns amigos discretos para assistir. Tudo entre homens de confiança, segundo ele. Empresários, diplomatas, gente rica daquela alta roda nojenta que frequentava na mansão. Eles se reuniam na sala dos fundos, fumando charutos e rindo enquanto assistiam os rolos de fita girarem. Eu estava lá dentro daquelas imagens, nua, amarrada, submetida, e cada risada deles era mais uma punhalada na minha alma. A primeira vez que ouvi a gargalhada abafada atrás da porta, enquanto a máquina de projeção rodava, eu quis sumir, mas já não tinha mais onde me esconder. Porque o pior de tudo, meu bem, não era o que eles faziam, era o que eu me tornei. Eu já não chorava, já não tremia, já não resistia, meu corpo obedecia, minha mente tinha se desligado. Era como se eu fosse duas, uma ali fazendo o que mandavam, a outra flutuando em algum canto escuro, só esperando a hora de morrer. As filmagens começaram a render dinheiro. Eu ouvia as conversas. Ele vendia as cópias para alguns desses cavalheiros discretos. Os amigos pagavam bem pelas exóticas filmagens da esposa brasileira obediente. Eu era mercadoria de luxo, um produto raro, exótico, humilhado e embalado com laços de rendas francesas. Se antes eu era vitrine de luxo naquelas filmagens nojentas, agora eu virei palco vivo. Porque, veja, para quem já perdeu o direito de ser chamada de gente, qualquer nova humilhação vira só mais um degrau na escada torta. E eles sempre achavam um jeito de inventar um degrau novo. As filmagens, que no começo eram só ele, depois viraram sessões com os amigos assistindo, mas ainda era atrás das portas. Eu já sabia quando ia ter noite de projeção. A sogra vinha me dar um banho forçado. Passava aqueles cremes perfumados na minha pele como se estivesse preparando um porco para ceia. Dolores, minha filha, é importante manter-se apresentável. As boas esposas sempre zelam por sua aparência. Ah, sim, claro, como não? Esposa exemplar. Limpa, cheirosa e disponível para virar atração da noite. Mas, como tudo na vida, meu bem, sempre pode piorar. E piorou. Um dia, ele chegou no meu quarto com um sorriso mais largo que o normal. Aquele sorriso já era aviso de tragédia. Mon amour, teremos uma experiência nova. Será emocionante. Confia em mim. Confiar. Palavra bonita, né? Só que na minha vida, confiar virou sinônimo de sofrer mais um pouco. Naquela noite, ele me vestiu com uma daquelas roupas que mais pareciam fantasia de circo. Rendas finas, transparências, salto alto que eu mal conseguia ficar de pé. Quando entramos na sala dos fundos, eu congelei. Não havia mais só a tela de projeção. Agora os próprios homens estavam ali, sentados em poltronas confortáveis, charutos acesos, copos de conhaque nas mãos, como quem assiste a uma peça teatral. E eu era a peça. Ele me colocou no centro da sala, luz forte em cima. Os homens riam baixo, murmuravam entre si, analisavam cada pedaço de pele minha como quem examina um gado de leilão. O primeiro comando veio seco. Ajoelhe-se. E eu obedeci. Já tinha aprendido que hesitar era pedir dor. A partir dali, as sessões viraram frequentes. Toda semana, uma nova apresentação, sempre com algum detalhe artístico novo.
correntes, fitas amarradas, vendas nos olhos, às vezes até instrumentos de madeira, metal, couro. E os convidados? Esses se revezavam. Uns assistiam calados, outros davam sugestões. Experimente assim. Mais força. Ela aguenta, vejam como é forte. Meu corpo virou brinquedo coletivo. A sogra? Essa fazia vista grossa. Nunca entrava na sala durante as sessões, mas no dia seguinte vinha com aqueles conselhos de víbora piedosa. Dolores, minha querida, ser esposa exige sacrifícios que os homens nunca entenderão. Sacrifícios? Aquilo já era um abate controlado. Teve uma noite que nunca mais saiu da minha memória, meu bem. Ele trouxe um convidado novo, um desses diplomatas velhos, gordo, com bigode suado e mãos pesadas. Enquanto eu estava amarrada de bruços, com as costas expostas, o velho disse: "Que pele linda! Uma verdadeira obra de arte tropical." E passou uma régua de madeira pelas minhas costas, como se medisse um móvel. Quando eu estremeci de dor, ouvi as risadas abafadas dos outros. Aquilo virou piada. Depois disso, começaram os objetos. Eles inventavam novas formas de me testar, de me dobrar, de arrancar até a última gota da minha dignidade. Era vara de bambu, cinto de couro, velas derretendo na pele, tudo com o pretexto de experiência exótica. E eu aprendi a sair do corpo. Enquanto apanhava, enquanto era usada, minha mente voava para longe. Pensava na feira lá de Minas, no cheiro do feijão no fogão de lenha, na voz da minha mãe, cantando baixinho para espantar o medo. Porque se eu ficasse ali, no presente, eu morria. Os clientes pagavam caro pelas sessões privadas. Alguns vinham de longe. As negociações aconteciam discretamente, no gabinete dele, com taças de vinho caro e contratos assinados à luz de velas. Eu era a mercadoria de luxo circulando na alta sociedade podre da França dos anos 60. Uma mulher brasileira, jovem, treinada para a obediência. Era assim que ele me apresentava para os novos compradores. E o mais nojento de tudo, meu bem, era o discurso que ele usava para justificar tudo. Dolores, és privilegiada. Vês como sou generoso? Te mantenho vestida, alimentada, num lar nobre. Lar. Aquele era o túmulo onde eu respirava. As noites de sessão viraram rotina fixa. Eu já sabia o roteiro. Sabia até o cheiro dos perfumes que cada um deles usava. Meu corpo virou um objeto de estudo. Eles analisavam minha resistência como quem testa a elasticidade de couro fino. Um deles chegou a dizer: "Esta é sua obra-prima, monsieur. Está perfeitamente adestrada." Adestrada. Eu já não era esposa. Era um projeto bem-sucedido de submissão completa. E, como sempre, minha sogra assistia a tudo. De longe, é claro. No dia seguinte, como quem dá conselhos de chá da tarde, ela dizia: "Dolores, o segredo de um casamento feliz é saber servir com graça." Eu engolia o vômito e sorria, porque se não sorrisse, apanhava de novo. Mas, meu bem, eu ainda respirava. Lá dentro de mim, bem escondidinho, ainda restava um fiapinho de vida. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Se antes eu era usada diante dos olhos de velhacos metidos a cavalheiros, agora meu corpo virava favor político, brinde de luxo, moeda de troca nas reuniões daqueles porcos engravatados. Não bastava ser assistida, exibida, filmada, catalogada em rolos de fita escondidos nos armários dele. Não, agora eu também era disponibilizada. Tudo começou quando ele recebeu um visitante muito especial, segundo a sogra. "Dolores, meu anjo, essa noite é de extrema importância. Trate o convidado com gentileza." Gentileza. Essa palavra, na boca dela, já dava enjoo. Era sempre o prenúncio de alguma violência maquiada de cortesia. O tal convidado era um diplomata estrangeiro, daqueles de bigode lambido, olhar de açougueiro e mãos que nunca tocavam o próprio talher. Um homem que mandava abrir portas com um estalar de dedos e que, segundo meu marido, poderia abrir muitas outras para nós na embaixada. Na primeira hora,
Jantaram todos como bons europeus. Guardanapos no colo, risadinhas abafadas, vinho caro escorrendo em taças que eu mesma lavei no dia anterior. Eu fiquei o tempo todo em pé, atrás da cadeira da sogra, como uma serviçal invisível. Quando o jantar acabou, ele me chamou. Dolores, venha até a sala dos fundos. Monsieur Jean gostaria de te conhecer melhor. Conhecer. Essa palavra, dita daquele jeito, já era faca no peito. Na sala, só nós três. Ele, o diplomata e eu. O velho olhou para mim como se analisasse um cavalo de corrida. Très belle. Exótica. Que bela aquisição, mon ami. A troca de olhares entre eles dizia mais do que qualquer contrato assinado. Deixe-nos a sós, disse meu marido, já indo em direção à porta. Dolores sabe como agradar. E saiu. Simples assim. Como quem deixa uma garrafa de vinho para o amigo degustar. Ali começou a nova fase. Não era mais só filme, não era só exposição. Agora eu era enviada, entregue, colocada à disposição como se fizesse parte do serviço de mordomia da casa. Receberás um hóspede esta noite, ma chérie, ele dizia, como quem comunica o cardápio do dia. Os clientes variavam. Homens velhos, políticos, artistas decadentes, amigos de infância dele, gente poderosa demais para recusar. Cada um queria uma coisa diferente. Fique imóvel. Não me olhe. Chore baixinho. Finja prazer. Finja. Meu bem, fingir já era a única coisa que eu sabia fazer. Eu fingia que estava viva. Durante o dia, minha sogra continuava fingindo que nada acontecia. Mas dava dicas, claro. Sempre dava. Dolores, é deselegante recusar carinho. Esposas obedientes ajudam no progresso dos maridos. Ajuda. Eu era alavanca de carreira. A cada novo convidado especial, ele recebia alguma vantagem. Um contrato assinado, uma viagem prometida, um patrocínio fechado. E eu? Eu recebia hematomas, silêncio, vergonha. Comecei a perder peso. Meu rosto afinou. Os olhos fundos, a pele marcada por onde os objetos tinham deixado lembrança. Mas eles adoravam. Diziam que eu estava com uma beleza de sofrimento, que eu parecia poética. Poética? Só se for poesia escrita com faca. As sessões passaram a acontecer em hotéis também. Ele me levava. Às vezes me vestia como dama da alta, às vezes como camponesa. Dependia do gosto do freguês. No quarto deixava instruções. Depois voltava para buscar. E eu ia, como quem vai para o matadouro, rezando para acabar logo. Teve uma vez que ele me entregou a 2 homens ao mesmo tempo. Dolores, é um agrado mútuo. Comportem-se como em casa. Ela é treinada. Treinada. Era assim que ele me descrevia. No dia seguinte, meu corpo mal se movia. Mas a sogra entrou no quarto, viu meu estado e disse: levante-se, minha filha. As visitas não devem notar cansaço. Cansaço. Eu já era cansaço puro. Dormia em pedaços, acordava sem alma, com os olhos grudados e a mente fora do corpo. Eu já não era mais uma mulher. Eu era um pedaço de objeto útil. Mas mesmo assim, por algum milagre que nem sei explicar, meu coração ainda batia. Fraco, mas batia. E ele não entendia como. Teve uma noite, depois de me ver voltar de uma dessas sessões, que ele me olhou, sentou ao meu lado e disse, com aquele tom de falso carinho: Dolores, és resistente demais. Pensei que já teria quebrado. E eu olhei para ele, pela primeira vez em meses, firme. Eu já quebrei, só que você ainda não percebeu. Ele não gostou. Naquela madrugada o castigo veio com força, mas no fundo eu sabia. Eu tinha dado o primeiro sinal. A chama estava apagada, mas ainda tinha um tiquinho de brasa, e era questão de tempo até alguém ver a fumaça. Quando a tranquilidade da mansão ganha novos olhares, os muros começam a tremer. E foi exatamente isso que aconteceu quando a tia Henriette chegou. Ela era a irmã mais velha da Marguerite, vivia no campo. Excêntrica demais para mim, dizia a mãe dela, fingindo desprezo. Morava sozinha, criava galinhas, colecionava livros raros, um tipo meio esquisita para a família aristocrata, mas pelo menos não era cúmplice do circo que montaram dentro da casa. A visita foi anunciada assim, do nada.
Uma carta foi entregue para mim, com selos de outra região francesa. Ela vinha passar algumas semanas com a irmã, ministrando boas maneiras e boa companhia. Meu coração deu um pulo. Companhia. Queria uma companhia de verdade, não os peixes de aquário da mansão. No dia da chegada, eu esperava acordear uma carruagem com as malas dela. Quando ela entrou, vi a diferença de cara. Não tinha aquele ar abafado, cheio de rédeas puxando o rosto. Tinha leveza, tinha curiosidade nos olhos. Bonjour, Dolores, ela disse, apertando minha mão com firmeza. Sou Henriette. Que lugar lindo. E você parece tão calma. Calma? Ela não sabia a tempestade que eu carregava. Marguerite atuou como se fosse dona dali. Apresentou a irmã com aquele sorriso ensaiado, mas que eu sabia que tinha gosto de raiva. Esta é Dolores, minha nora. Ela vai passar um tempo com a gente. Henriette me olhou como quem lê um livro começado no meio. Pigarreou, ajeitou o envelope que levava. Um prazer, Dolores. Espero que se sinta bem por aqui. Mal sabia ela. Nos primeiros dias tentei agir com naturalidade. Servia o café, repondo as bandejas sempre com cuidado. Ela me observava enquanto eu tentava manter os louros da falsa perfeição. Resolvia pegar a conversa. Perguntava sobre a comida, sobre o jardim, qualquer coisa que eu pudesse responder com calma, sem que ninguém percebesse a corrente segurando meu pescoço. A sogra entrava e saía, dirigindo-se a Henriette com frieza. Precisamos manter a ordem da casa. Dolores está aprendendo. Henriette arqueou a sobrancelha. Claro, mas aprendeu tão bem. A casa parece impecável. E eu? Queria engolir meu almoço de tão nervosa. Ela começou a me puxar de lado em são conversas baixas. Como está se sentindo? Precisa de algo? Minhas respostas eram evasivas. Queria confiar, mas não sabia se podia. Afinal, naquela casa, até a água fervia tinha dono. Henriette não se conformava. Se aproximava nos momentos em que Marguerite se distraía. Trocávamos olhares. Ela reparou nas olheiras, nos cortes meio cicatrizados no braço que eu escondia com manga comprida, no meu sotaque, que agora tremia quando eu falava francês. Está tudo bem? Ela perguntou certa manhã, enquanto me via desconcentrada ao dobrar um guardanapo. Tudo bem, respondi. Mas quem acreditaria nisso? Venha comigo um instante, disse ela. Pegou minha mão e saiu me puxando devagar. Chegamos ao jardim lateral, aquele cantinho onde elas escondiam mato alto. Ela me fez sentar num banco escorregadio. Isso aqui é livre, sabia? Falou baixo, com bondade, não com as farpas da sogra. Me fale. Eu deixei escapar um suspiro. Era a primeira vez em meses que alguém me deixava falar sem medo. Depois que casei, aprendi que servir é minha obrigação. E sorrir é obrigação também. Mas não é só isso que acontece aqui. Falei em pedaços, como se arrancasse cada palavra de um espinho. Sou filmada, obrigada. Obrigada, apartadores, a participar de coisas que não entendo. Há silêncio demais. Há ordens demais. Ela me ouviu, segurando o olhar no meu. Não desviou. Sorriu timidona, como quem entende sem julgar. Isso sou errado, muito errado. E era o que eu vinha repetindo para mim mesma, mas ninguém me ouvia. Henriette, coitada, ficou pálida. Colocou a mão na minha bochecha, firme, quase maternal. Vou descobrir. Confie em mim. Eu queria acreditar. Nos dias seguintes, ela começou a prestar atenção nos detalhes. No vinho que meu marido me servia todos os dias, nos horários que ele levava convidados para conhecer minha cultura exótica, no barulho de porta ao se fechar, quando ele vinha me buscar. Certa tarde, ela me chamou para tomar chá no pequeno salão, aquela sala com janelinhas para o jardim, cheia de luz. Pediu que eu contasse tudo, desde os primeiros filmes, as sessões, os objetos. Eu hesitei, mas ela respirou fundo. Preciso eternizar essa história. Você me ajudará? Eu concordei. Ela contou que me recriar como marido perfeito já tinha sido dom. Recriar como objeto já era doentio. Nesse mesmo dia, Marguerite apareceu, empurrando um bolo. Tempo de família, não de fofocas. Dolores, querida, venha ajudar a assar o próximo, ela disse, cheia de falsa alegria. Somos mulheres de casa tradicional. Henriette sorriu, mas eu percebi o desconforto dela.
Não cochilou como a sogra, ficou atenta. Eu senti a tensão pairar no ar, como nuvem carregada. Por fim, ela me olhou de novo, baixinho. Aguente mais um pouco, eu vou agir. E eu? Fiquei com o coração pulsando em esperança. Nos dias seguintes, a irmã da sogra passou a aparecer nas minhas tarefas noturnas. Aparecia para checar o berço imaginário dos netos que eu nunca tive, para conferir a arrumação dos livros, para analisar as plantas do jardim. Mas sempre vinha atenta aos hematomas, às marcas nos pulsos. Marguerite percebia algo diferente, mas fingia. Henriette, você está muito interessada na educação da Dolores. Ela desviava com leveza. Só quero que ela seja feliz. Ela já tem a tarefa de servir a família, retrucava a sogra. Aqui prezamos tradições. Henriette me tocou a mão naquela hora, sem palavras. Tudo parecia tão simples, mas ali se formava um segundo campo de batalha. E foi numa dessas noites, quando ele voltou acompanhado para o jantar, que senti o clima mudar. Ele parou na porta, me viu servindo o jantar e recebeu um olhar longo da irmã. Interessado demais na sua esposa, não acha? Ele engoliu seco. Marguerite pigarreou, puxou meu braço ao lado dela. É hora de dormir, Dolores. A moça está cansada. Eu fui sem pensar. Atrás de mim, ouvi o estalo daquela frase. Nem todas as irmãs são cúmplices. E o silêncio que varreu a sala era mais pesado que qualquer rasteira. Aquela noite, eu dormi pela primeira vez em meses, sem medo de acordar de objeto, porque pela primeira vez havia alguém no lado de fora que notava meu valor humano. E, meu bem, isso já me salvava internamente. Quando a tia Henriette resolveu agir, você juraria que via um sopro de vida num quarto que cheirava a mofo e desespero. Mas não ia ser fácil, não mesmo. Depois daquela noite de silêncio pesado na sala de jantar, Henriette passou a se mexer. Começou a aparecer nas portas, discretinha, com uma cesta de frutas, remédio caseiro para dor no corpo. Acorda cedo, querida. Não és máquina. Come um pouco de maçã. Ajuda-se a dar força. E me dava mordidas, sorrindo tímida. Eu aceitava aquilo como se fosse um banquete real. Porque era. Cada mordida era única. Gostinho de normalidade. Ela trazia chá de ervas que fazia a maleita do corpo acalmar e conversava comigo num tom que me devolvia pedaços de mim. Conte o que sentes, desabafa comigo. E eu contava. A voz saía baixa, engasgando, mas saía. Eu falava dos remorsos da pele rasgada, dos gritos engasgados, das sessões que me matavam por dentro. E a tia ouvia, curiosa, sem julgar. Só com os olhos tristes, diziam: eu vejo, minha querida, e vou fazer algo. Enquanto isso, meu marido passou a vigiar cada passo meu. Se eu demorava para pegar vassoura, vinha com aquela cara de indiferente. Está bem? Tens andado lenta? Perguntava assim, como quem nota uma peça danificada. Era a ameaça mascarada de cuidado. Naquela semana, ele proibiu que eu saísse do quarto sem supervisionamento. Ordenou à sogra que me entregasse um bloco de anotações para registrar minhas tarefas. Queres provar que és dedicada? Demonstre. Enfiou o bloquinho com um risinho de escárnio. A sogra passou a me vigiar diretamente. Vinha às vezes para ajudar, mas abria o bloco e dizia: já escreveste o que fizeste ontem? Não existe espaço em branco em casa organizada. Eu já sabia que ela só queria ver se algo sumira ou atrasara. Se algo errado estivesse ali, mais gritaria viria. Henriette observou a rigidez crescente. Ela começou a me ensinar sinais que ninguém flagrasse. Olha para mim assim, mas desvia rápido. Isso serve como precisamos conversar. Naquela noite após jantar, ele me mandou limpar sozinho o salão de festas. Eu me ajoelhei no lustroso piso enquanto os convidados iam embora. Lá na penumbra, senti mãos brandas me ajudar. Deixa que te ensino a usar esse pano grosso. Era a tia tentando aliviar a dor do joelho. Eu quase chorei de alívio. Foi naquele momento que entendi. Eu não estava mais sozinha. Alguém me via além da esposa servil. Claro que o marido não gostou. Na manhã seguinte ele pediu que eu cuidasse da horta. Mas foi uma cilada. Levou-me para a estufa e fechou as portas. Aqui é lugar calmo para pensar. Gostas, não é?
disse com voz mansa. O sol lá dentro era forte, abafado, quase sufocante. Ele me trancou por um tempo, observando de longe. Fiquei suando, engasgando. Percebi que andas, distraída. Isso não é bom, ele falou sem se aproximar. Eu mal respirava. Era tortura psicológica. A sogra passava lá e dizia: trabalha no campo local. Serve como lição de humildade. Camomila e ferro frio em tom de vexame. E à noite, quando voltava ao quarto, já sem forças, ela vinha com chá quente e olhava no fundo dos meus olhos. Haverá um momento, Dolores. Segue firme. Eu te tiro daqui. Eu queria acreditar, mas tinha medo de sonhar. O que me segurava era a esperança que ela acendia. Pequena, mas me mantinha respirando. Então, um dia, Henriette foi até a biblioteca. Pegou um livro grosso, velho de direito internacional. Folheou até achar páginas sobre documentos, registros de identidade, cidadania. Discretamente me empurrou as páginas com explicações baixinho. É possível falsear um pouco aqui, ajeitar seu nome, conseguir sair de um país. Preciso estudar, mas já estamos no caminho. Eu não tenho palavras para dizer o que senti. Alívio e medo vibrando junto. Mas o marido percebeu migalha de movimento. Viu algo sair da gaveta e veio me perguntar com pouca paciência. O que acha que estás fazendo? Fingi que procurava passar tempo. Ele olhou nos meus olhos e puxou o papel. O que é isso? Eu congelei. Ele rasgou o papel e jogou no fogo da lareira. A folha virou cinza diante dos meus olhos. Não tente fugir, Dolores. Nem por pensamento. A sogra entrou e me chamou para ajudar na organização do chá para os convidados do dia seguinte. E Henriette, com mãos trêmulas, me tocou o braço. Ainda não podemos, mas vou proteger você. Eu sorri sem som. Acelerei o trabalho pensando em fugir. Mas ainda assim, eles haviam apertado minha coleira. Meu bem, se antes eu me segurava na esperança, agora eu me segurava no medo, afundada num lamaçal de angústia. Porque nessa parte o plano da tia vai se afinar, costura silenciosa para tirá-la dali. E do outro lado, meu marido aperta o cerco. Humilhações públicas, castigos privados. A tensão sobe até chegar no clímax perfeito antes da fuga. Depois daquela rasgada do papel com o tal documento, a tia Henriette ficou em sobressalto. Eu vi ela madrugar lendo mapas, recortes do jornal do vilarejo vizinho e conversando baixinho com alguém que nem apareceu na história ainda. Talvez um padre, vendedor, alguém de confiança que pudesse ajudá-la a conseguir documentos. Certa manhã, enquanto eu limpava a lareira, ela entrou por trás e me entregou um envelope delicado. Para você, minha querida. Guarde bem e responda se for preciso. Eu senti o peso daquilo. Podia ser a liberdade, podia ser uma armadilha, mas era a primeira vez que alguém me entregava algo sem reprimir minha mão, nem perguntar 1000 vezes por quê. Dentro tem algo importante. Não abri ali. Guardei no vestido, deixei num bolso escondido. Ao mesmo tempo, lá dentro do castelo, o marido começou a arquitetar algo novo. Uma grande recepção para alguns novos parceiros. Um grupo de industriais europeus que não conhecia minha exótica brasilidade. Aquela era a chance dele de expandir o negócio. E eu ia ser o centro do desfile. No dia do evento, vestiram-me com um vestido de festa japonês. Rendado, apertado e nada confortável. Fiz o cabelo, maquiagem leve e ela, a tia, me fez um gesto. Vai, mas escuta o coração. Eu engoli seco e caminhei até o salão iluminado por candelabros. Lá dentro, os homens se reuniam ao redor do pianista, bebendo champanhe, conversando como se nada estivesse errado no universo. A sogra estava orgulhosa, segurava taças de cristal e falava alto sobre o brilho exótico da nora. Quando cheguei, ele apresentou. Apresento agora Dolores, minha esposa, daquele lugar tão belo e distante. O silêncio me atingiu como uma bofetada. Eu devia sorrir, fazer gracejo. Eu fiz. Pior, eu ri e senti um gosto amargo de vômito. Eles aprovaram. Disseram que eu parecia silenciosa demais, misteriosa. Mal sabiam. A sogra se remexia de orgulho. Ele passava o braço no meu, mas eu senti o corpo gelar. A recepção durou horas.
pratos maravilhosos, música, sorrisos que escondiam toxinas. No meio da festa, vi a tia à distância. Me olhava com pose combinada. Cabelo arrumado, vestido discreto, mas olhos cheios de urgência. Ela me fez sinal com a cabeça. É agora? Eu balancei. Falso. Como quem diz que sim, mas quer vomitar por dentro. Quando a festa acabou, eles foram embora e me mandaram recolher copos e toalhas. Ela apareceu e secou as mãos com lenço. Venha comigo, disse baixinho, puxando meu braço. Saímos para o jardim de trás. A lua cheia iluminava o trajeto. Ela estendeu a mão. Esse é o momento. Tenho um saco com lençol e roupas. E o que você tem aí? Abri o bolso do vestido, peguei o envelope. Ela sorriu. Documentos. Perfeita. Quem imaginaria? Mas o cerco apertou. Meu marido apareceu na varanda. Nos dois, em quivete. O que fazem aqui? Meu coração quase parou. Ela reagiu rápido. Só estamos conversando. Dolores ia me mostrar a plantação de rosas. Ele me fulminou com o olhar. Digo gelado a ponto de congelar minha alma. Saiu sem dizer nada. Noite caiu com peso de culpa e medo. Nos dias que se seguiram, ele intensificou o cerco. Fez eu registrar horários no tal bloco velho, dava bronca em público por eu demorar no banho. Ali, preferi abrir promessa com minha tia. Quando o sinal dela surgisse, eu saía. Ele trouxe de volta aquela câmera, agora silenciosa e escondida. Entregou-me a trabalhar de noite limpando o estúdio vazio. Eu fingia remoer panos, sabia que era só recado. Ele podia vigiar, ele podia intimidar. A sogra passou a me chamar na presença de empregados. Veja, minhas jovens amigas, Dolores está se dedicando muito. Aprendeu a costurar mesmo. Elas diziam sim e eu pedia para morrer. Henriette continuou me visitando. E num desses encontros me entregou um mapa de rotas. Estação de trem, pequenos barcos para a costa neutra. Pé por pé, ela desenhava o caminho. Eu tremia lendo aquilo. Será que dava? Eu nunca viajei. Você consegue. Eu vou avisar o condutor que te espera na estação, mas precisa seguir o cronograma. Eu quase chorei. Enquanto isso, ele intensificou castigos privados. Uma noite, depois de me ver cansada, agarrou-me pelos cabelos e lançou. Achas que vais fugir? Não és nada sem mim. Me jogou na cama e me prendeu os pulsos num colarinho forte de couro. Eu chorei baixinho. Quando a sogra veio fazer ronda, ele fingiu afeto. Ela está exausta. Devia descansar. E ela sorriu. Boa ideia, filha. Teus pulsos estão vermelhos. Precisas dormir. Achei que ia desmaiar, mas resisti. Na manhã seguinte, Henriette me deu uma xícara com óleo de rosas para massagear pulsos abertos, aliviando a dor. E me fez outro mapa com pequenas anotações. Sai às 3 horas, mar, trem, praça nascente, carro. Eu memorize. Deitei com as mãos marcadas, mas esperança renovada. Nos 2 dias seguintes, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Levou-me para a festa íntima, para um piquenique romântico, à beira do lago. Tudo falso, claro. Ele abriu a conversa. Sinto que você está distante. Queria que conversássemos. Meu peito se bloqueou. Ela me deu umas olhadas. Eu disse, estou cansada. Talvez precise de um descanso. Ele sorriu. Murmurou. Fico feliz em saber. Amanhã podemos passear. Eu nem respondi. Henriette assistiu de canto, guardando detalhadamente o plano mental dela. E, meu bem, você sabe, agora estamos no fio da navalha. Ou eu falo o momento certo e a fuga começa, ou ele reforça as correntes e me perco no limbo. Você acreditaria se eu te dissesse que a esperança correu mais rápido que o medo? Acredite, naquelas horas cavadas pela planície da madrugada, a vontade de existir venceu a fome e a dor. A tia Henriette escolheu a noite de lua nova para agir. Nada de luar ajudando a vigiar. Apenas breu, silêncio e um coração despedaçado tentando voltar a pulsar. Ela entrou no meu quarto por volta de 2 horas da manhã. Eu já dormia em pedaços, com o corpo combustível fraco de tanto sofrimento. Ela estava sem barulho, vestindo roupa preta justa, os cabelos presos. Trouxe um pacotinho enrolado em pano franco. Roupas minhas, fluídas, calças largas,
blusa simples, sapatos baixos, tudo limpo, cheiroso. Dorme, me pediu. E mexeu numa caixa pequena, tirou de dentro um medalhão, análogo aos que os padres carregam, para que eu pudesse sentir menos medo. Torna teu coração mais forte, minha filha. Ainda não começa a correr, mas faremos isso juntas. O coração voltou. Ela me ajudou a levantar. Me apoiou até a cortina do quarto. Abriu levemente. Parecia escutar corujas. O portão fica aberto até 2h15. Depois fecham. Alertou baixinho, com precisão militar. Aos poucos, fui vestindo o novo abrigo de pária. Havia um cheiro de terra, de liberdade. Desci pelas escadas como se não descesse. Medo, coragem, fraqueza, determinação. Sentia cada passo. Embaixo veio ela, segurando a luz de um lampião pequeno. Nada de alarde. Alguém ajeitou o portão sem fazer rangido. O barulho não veio de carro, veio de cavalo. É o seu transporte, ela disse, voz firme. Depois, o resto vem de trem. Sabia que acesso ao país neutro exigia calma. Estacionei os pés no chão. Está pronta? Perguntou. Sim, respondi. Meu corpo tremia menos que a alma. Montaram-me em cela improvisada. 7 minutos depois, estávamos galopando em direção à estrada de terra. Os cascos batiam rente à lama e eu me sentia flutuar. Cada respiração era vitória. Ela montada atrás, braços seguros me rodeando. Se eu caísse, ela me pegaria. Seria morte se deitasse naquele chão. Passamos por mato alto, cheiro de mato molhado, vento açoitando meu rosto cansado. Deixei o medalhão entre os dedos por minutos. Senti o peso de chão plantado sob meus pés. Terra era liberdade líquida, sangue novo nas veias. Depois de 10 minutos, nos aproximamos de uma velha estação de trem semi-desativada. Lá, um homem vestido com chapéu de palha e jaqueta rústica esperava com uma lanterna. Ele ajudou a descer, guiou-me até um banco de pedra. Seu trem passa em 15 minutos, cochichou, e desapareceu dali. Henriette me conduziu para uma cabine, janelas sujas, bancos de madeira, e sentou ao meu lado. Eu disse que a vida é mais que sofrimento? Ela perguntou, a voz trêmula de emoção. Eu sorri. Uma lágrima escorreu sem aviso. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. O ritmo do trilho começou a sacudir o corpo. O maquinista antigo apareceu. Pediu passagem. Senti o trem leve, deslizando no escuro como se estivesse levando o peso do mundo longe. Chegamos. Lá teremos alguém para te receber. Não perguntei nem respondi. Deitei a cabeça. Senti uma mão apertar a minha. Os sinos do trem anunciavam pequenos rangidos. Parecia a alma barulhando, tirando ferrugem do encéfalo. Quando o trem parou, ainda madrugada, ela me acompanhou até uma praça onde um carro modesto me esperava. Um motorista desconhecido apareceu, respeitável, me ajudou a subir. Ela entrou por trás, tirou uma chave. Vá o mais longe que conseguirmos. No primeiro vilarejo você troca de trem. Me ligue quando estiver bem. Liga? Pensei. Mas esse, quando estiver bem, veio Gracinha, disfarçada do tempo. Ela me abraçou forte. Boa sorte. Agora é livre. E partimos por estrada à noite, com ela parada ali, no portão, vendo o carro sumir lá longe. Eu vi o medo dela, vi o amor, e a esperança explodiu. No caminho, tremedeira e silêncio. O carro era velho, com cheiro de couro gasto e gasolina. Eu via as luzes da estrada correrem como vagalumes. Pensava nos hematomas, nas seções, no rosto da sogra ao descobrir o plano, e não conseguia sentir nada além do alívio. Ao amanhecer, o carro estacionou. Era outro homem, com roupas simples. Ele me entregou um pacote com trocas de roupa e um envelope. Dentro, dinheiro, instruções de trem, um passe até o porto da costa vizinha. Não era fim, era continuação. Ele disse, parta daqui, vá ao porto. Há um barco pescador que te leva para um lugar neutro. A tia explicou tudo. Boa sorte. Eu segui como se fosse um animal livre pela primeira vez. Trilho, trem, mais trem, porto. Um barco velho me aguardava. Marinheiro simpático, olhos gentis. Ele me ajudou a subir. Quando a embarcação deixou o cais,
Vi a terra diminuir. O mar virou o horizonte e eu me virei para trás só para ver se ainda me prendia algo ali. Vi casario, mansão, fumaça dos lareiras e senti saudade? Um segundo, mas depois, alívio. Eu ainda não sabia se era livre para sempre, mas chegou a hora de ser dona do meu corpo outra vez. Quando o barco encostou, eu pus o pé em terra como quem resgata uma alma embaixo d'água. Ainda tremia, a pele doía e sentia a solidão da liberdade, tão avassaladora que chegava a lhe dar medo. Mas era liberdade, daquele tipo que bate no peito e obriga a gente a tentar renascer. Do outro lado, aparece a tia Henriette com roupa simples, sem preciosismo, cheia de sacolinha com comida caseira, pão fresco, queijo e chá. Sabe aquela comida que volta para casa? Era aquilo. Seja bem-vinda, Dolores. Só isso. Acomodei-me numa cama de linho, num quarto claro, com janelas arredondadas. Parecia que eu podia respirar de novo. Ela saiu, voltou com um prato, me fez sentar na mesa pequena do canto. Não precisa comer tudo. Vai devagar. Já não tinha mesa de jantar para ser exibida. Tinha só comida de gente que tenta viver. Comi um pedaço de pão com queijo como se fosse festim. Cada mordida me fez sentir o corpo reconectando. No dia seguinte, ela trouxe remédios para minhas feridas, hidratante, e me ajudou a tirar aquelas marcas no corpo que o couro, a corda e a baqueta deixaram. E claro, prazerosos lençóis limpos, sem cera, sem olhos observando. Dormi de noite inteira. Só uma vez acordei assustada, com um latido de cachorro lá fora. Não era a porta se abrindo, era a vida normal. Durante os dias seguintes, a tia fez várias coisas. Levou-me a cozinhar com vizinhos no vilarejo, me apresentou a uma jornaleira que tinha livro de história, deu-me roupas simples feitas por artesãos. Me fez lembrar que eu sou gente, não mobília. Uma tarde fomos observar o mar na beira de um rochedo. Ela sentou ao meu lado e disse: "Estamos longe, mas e sua identidade?" Aquela pergunta me pegou. Eu respirei fundo. Preciso de um nome de novo lugar. Preciso viver longe dos gritos deles. Ela me entregou papéis que tinha conseguido. Identidade falsa, nome novo, documentos básicos. Preparei-me para chamar o nome que eu jamais imaginei voltar a usar. Dolores, sem sobrenome, sem sombra. A tia ainda me ajudou. Arranjou trabalho humilde como assistente de costura naquele vilarejo. Ganho modesto, mas era meu. Senti o pulso do mundo me reconectando. Enquanto isso, soube por carta que o marido e a sogra descobriram minha falta. Reviraram a mansão, viram a fuga, mandaram avisos à polícia local, mas já se passaram dias demais. Eu estava a caminho de outro país. Na missiva que chegou ao vilarejo, escrita informalmente por alguém da embaixada, dizia que nada foi encontrado, madame falta ao lar e senhor sofre prejuízo financeiro proporcional. Mas não importava. Eles perderam a vitrine. E eu recuperei minha alma. Os moradores locais disseram que viram um carro parecido com o deles entrando pela estrada da mansão no dia da fuga. Viram alguém igual à sogra dando ordens nos servos. Mas a estatística que importava estava no meu peito. Eu havia partido. Na costura, fui reencontrando paciência e prazer de criar. Os tecidos deslizavam na agulha como o meu novo futuro. A tia me ajudou a sonhar novamente. Talvez trabalhar em ateliê maior, voltar a ver notas na música, mas ainda havia os pesadelos. Acordava no meio da noite, sentindo o sangue seco nas costas, a respiração agoniada. Acordava e tinha que lembrar. Você saiu, você venceu, e voltava a dormir. A tia dizia: permitido chorar, permitir-se lembrar e se curar. E chorava. Às vezes, por horas, sentia o corpo doer com lembranças das sessões, lembranças do homem ridículo apontando régua nas minhas costas, da câmera antiga rangendo em cima de mim. Mas chorar doía menos do que seguir escondendo tudo. Ela me ensinou ainda a reconhecer cheiro de bolor, gosto de sopa quente, canto de rolas no quintal. Coisas simples reconectam dignidade. Eu também frequentei missa na igrejinha do vilarejo. Um padre velho, de fala mansa, me ouviu no confessionário e apenas disse:
Deus te acolhe, minha filha. Você já foi julgada demais. Foi o maior hino que ouvi em toda a vida. Os meses passaram. Meus ferimentos físicos sumiram, mas os mentais carregavam a cicatriz. A ajuda da tia era constante. Visitas, palavras, confiança. Eu começava a sorrir de verdade. E, meu bem, contrastando com minha jornada de cura, lá na mansão o marido enlouqueceu. Pediu buscas à polícia, expulsou alguns empregados, culpou a sogra por falha na vigilância. Ela se isolou, deprimida, zangada com a fuga. Só restou vazio e silêncio na mansão que virou palco. Minha liberdade custou caro. Ainda penso no rosto dele, daquela criatura que me transformou em objeto. Mas não sinto raiva. Sinto que o inferno dele foi interno. Perder a espécime exótica. Que ele se afogue nos papéis dele. Hoje, meu bem, eu não sei se vivi feliz, mas vivi. Acordei todos os dias e pela primeira vez escolhi quem eu queria ser. Meu nome continua sendo Dolores. Não é de batismo nem de papel, mas é o nome que ficou colado em mim como cheiro de queimado. Dolores, de dor mesmo. E hoje eu tô com 78 anos bem sofridos, vivendo num cantinho de vila que nem placa tem. E não é porque gosto de silêncio, é porque o barulho que me restou ninguém aguentaria escutar. Acordo cedo, não porque sou ativa, mas porque o corpo já não dorme direito há muito tempo. Toda noite é lotada de lembrança que bate na porta da cabeça e entra sem pedir licença. E eu levanto, passo um café sem açúcar, porque o gosto doce já foi embora faz tempo, e sento na varanda da casa olhando a poeira levantar. Às vezes penso que ainda tô naquela mansão gelada, pronta para servir mais um daqueles amigos nojentos dele. E olha, não sei dizer qual foi a última vez que dormi com a porta do quarto destrancada. Aqui não tem perigo, dizem, mas perigo para mim não tem nada a ver com ladrão. O que eu vivi não pula muro, meu bem. Ele entra com flor, com um beijo na mão, com promessa de mundo novo. Nunca mais soube da Henriette, aquela mulher. Ah, se não fosse ela. Sumiu como quem faz o que tinha que fazer e não espera gratidão. Talvez tenha morrido em paz. Eu? Não. Paz não me cabe. Me cabe é essa rotina de respirar e não esquecer, que é para não cair na besteira de confiar de novo. As mulheres aqui da vila acham que eu sou fechada. Uma vez uma disse que eu devia arrumar um companheiro, que uma mulher sozinha envelhece amarga. Eu só olhei para a cara dela e pensei, se a amargura fosse castigo, tinha mulher morando em buraco de formiga nesse mundo. Mas fiquei calada. Aprendi que meu silêncio incomoda mais do que qualquer resposta. Tenho uma coleção de lenços que a tia me deu e um caderno velho onde escrevo umas coisas quando o peito aperta. Nada bonito, só coisas que eu gostaria de gritar na cara dele, coisas que ficaram presas na garganta quando ele me amarrava como se eu fosse bicho de circo. E pensar que teve homem que pagou para ver isso, pagava para assistir meu corpo sendo desmontado. Hoje, nem pão seco eles pagariam. E eu nem daria bom dia. Tive proposta de contar essa história num jornal uma vez. Um rapaz veio, disse que era importante. Eu perguntei, para quem? Para mim não muda nada. E para eles já não importa. Ele desistiu. Tem noite que eu me pego lembrando da risada da sogra. Aquela velha parecia ter nascido do próprio demônio, mas com avental. E quando penso que ela achava que estava educando, me dá um enjoo. Ela educava como se afia a faca, sem barulho, sem pressa, mas sempre no osso. Eu mesma ainda tenho marcas, algumas no corpo, outras no olhar. Já tentei sorrir para alguém, mas o rosto não ajuda mais. Parece que desaprendi. Só sei dar risada quando vejo galinha correndo atrás de criança. E olhe lá, mas estou viva. E para quem passou por aquilo, estar viva já é mais do que muita gente conseguiu. Não fiz amigos, não tive filho, não rezei por vingança, nem pedi justiça. Só pedi para esquecer o gosto de sangue, o cheiro do estúdio, o barulho daquela câmera velha. E mesmo isso, Deus não deu. De vez em quando, alguém me chama de senhora. Eu corrijo. Senhora é quem viveu com respeito. Eu sou sobrevivente, é outra coisa. E é isso que sou, uma sobrevivente.
sem medalha, sem homenagem, só eu, meus lenços e uma chaleira que ainda apita quando a água ferve, como se fosse um grito guardado ali, só esperando eu lembrar que nem tudo foi embora. Agora, se um dia você, sim, você mesmo aí, encontrar um francês educado demais, com mãe costureira e sorriso de canto de boca, corre, meu bem, nem olha para trás. Porque quem oferece o céu rápido demais, geralmente já tem o inferno todo pronto para te engolir. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.